Muitas vezes nós não entendemos os direcionamentos de Deus. Muitas vezes nós questionamos o direcionamento de Deus. E essa semana eu estava conversando com um pastor amigo. Ele falou que conversou com um pastor de mais de 50 anos de ministério. E ele falou, Lu, ele me disse algo e eu nunca mais esqueci. Quando eu fui pleitear algo dentro do ministério, que eu não estava concordando e eu queria pleitear algo. E aquele pastor muito sábio disse, olha, não é assim. Aqui, né, nessa denominação, você não pode seguir dessa maneira. Ele disse, olha pastor, então para mim eu não vou conseguir permanecer. E o pastor disse para ele, filho, entenda uma coisa. O Senhor vai te usar e vai te abençoar aonde você estiver. Que não é sobre o lugar, é sobre o que você carrega. E os planos de Deus jamais vão ser frustrados. Você vai sair daqui hoje, amanhã tem outra pessoa no seu lugar. E está tudo bem, a obra não vai parar. Muitas vezes nós tentamos segurar coisas, achando que nós somos insubstituíveis. Relacionamento, trabalho, né? Quantas pessoas dizem assim, se eu não estiver aqui, nada acontece. Se eu sair daqui, quero ver o que essa pessoa vai fazer. E quando a pessoa sai, entra outra e faz muito melhor. Foi o que aconteceu com Saul. Saul já tinha perdido a presença de Deus. E o Senhor visita Samuel. Fala com Samuel. E o Senhor dirige Samuel ao novo rei, que era Davi. E ele diz, já tem outro muito melhor que você preparado. E muitas vezes nós tentamos segurar coisas quando Deus está tentando nos soprar. Alguém já chorou aqui por algum amigo que perdeu no meio do caminho? Alguma amizade que você gostava muito e de repente você se vê sem ela? Dói, né? Mas passado um tempo, você vê que aquela amizade não era tão boa assim. E Deus envia pessoas que, não vou dizer que são muito melhores, mas que para aquela estação são muito melhores. Você fala, caraca, eu estava preso no lugar. Quantas pessoas que eu atendo que estavam em relacionamentos tóxicos, abusivos, e achava que ia morrer sem aquela pessoa. Quando sai daquele relacionamento, fala, uau, voltei a respirar, eu não estava respirando. Porque estava com os olhos tampados. E muitas vezes, nós nos encontramos nessa situação. Com os olhos tampados, tentando fazer coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade com perder. Mas muita. E quanto dinheiro eu já perdi de ficar segurando algo que já era para soltar. Ter soltado há muito tempo. Nós ficamos com um prédio da empresa 1 ano fechado, pagando aluguel, todas as despesas. Água, luz, internet, alarme, aluguel, 1 ano. Porque eu falava, vai que precisa. E o negócio lá parado. Entreguei agora em janeiro. Nós já estamos em maio, já não abriu ainda, né? Abril. Meu Deus, que delícia não ter que chegar no dia do aluguel, não ter aquele dinheiro para depositar com o negócio fechado. Demorei 1 ano para fazer isso. Então, muitas vezes, Deus, Ele nos dá direcionamentos até claros. E a gente insiste em não acatar. E para entrar na minha mensagem, eu quero ler alguns contextos bíblicos para você. Êxodo 13, do 17 ao 18. E antes de entrar no meu tema principal, eu quero falar sobre as estações de passagem. Muitas vezes Deus nos leva a estações que são só de passagem. Não é moradia. Não é para sempre. É igual o andaime, né, de uma construção. Quem já construiu aqui? Alguém já construiu? Precisa alocar o andaime, não precisa? Você coloca o andaime, o pedreiro sobe a parede, reboca. Até na fase da pintura vai usar o andaime. Mas terminou a pintura, acabou, não precisa mais do andaime. Ele não faz mais parte daquele local.
Agora entra o quê? A decoração, começa a chegar os móveis. Imagina se você ficar segurando aquele andaime na sala, aquele tapete lindo, pelo alto, aquelas poltronas lindas, e aquele andaime cheio de concreto, de tinta no meio da sala. Não faz sentido. E na nossa vida é a mesma coisa. Nossa vida é feita de fases, de estações. E nós precisamos ter maturidade espiritual e emocional para entender as estações. Quando Deus der um direcionamento, obedece. Só obedece. É igual quando o pai fala. Eu tive um pai muito bravo, mas muito. Se eu tivesse aquele lá do outro lado da rua, ele só franzesse a testa, é isso que fala? Franzesse a testa. Se eu visse de longe, eu já... E se não obedecesse, meu Deus, o trem ia pegar. Então, com Deus, não que Ele seja um Deus maldoso e castiga. Mas muitas vezes Ele puxa a nossa orelha, né? E fala assim, bom, eu estou falando para você ir para cá, você está querendo ir para lá, então você vai, é por sua conta e risco. Né, Débora? Quer ir para lá? É por sua conta e risco. E Ele fala, tá bom, daqui a pouco você volta. Porque Ele nos ama. E muitas vezes Ele vai nos corrigir. E glória a Deus por isso. Imagina se Deus não nos corrigisse. Aonde nós estaríamos? E Ele não puxasse a nossa orelha? Êxodo 13, 17 e 18. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Portanto, entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado. Ao deparar-se com a guerra, volte para o Egito. Deus, então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Ian-Sufi, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Amém? Existia um caminho mais curto. Mas Deus, conhecendo o coração do povo, pensou assim: se assim que eles saírem, eles já se depararem com uma guerra, eles vão ficar com medo, porque o povo está bem preparado, está pertinho de casa, eles vão pensar o quê? Deixa eu voltar. E Deus, conhecendo o coração, falou, então eu vou levar eles para um lugar mais extenso, vou levar para o deserto, porque lá eu vou operar milagres e maravilhas todos os dias. E o Senhor mandava maná dos céus, a água saía da rocha, uma nuvem cobria do sol de dia, coluna de fogo cobria do frio da noite, e eles se deparam com o Mar Vermelho. Vocês imaginam, talvez até aquele momento do mar, eles não compreenderam que era um milagre. Você já parou para pensar que todos os dias você acordar, abrir os olhos, ter um lar, ter uma família, saúde, harmonia, paz, trabalho, alimento, é um milagre? Todos os dias. Se Deus decidir tirar a mão, talvez você vai pagar consequências terríveis. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer por esses simples milagres. Respirar. O Valdir estava com uma bolsinha, né? Como que chama? É um acesso, né? É um acesso. Por quê? Para a urina sair, estava com pedra no rim. O quanto que ele sofreu com aquele acesso. E quantas vezes nós vamos no banheiro livremente. Vai, usa o banheiro. Você lembra de agradecer todo dia porque tua bexiga funciona, teu intestino funciona, teu paladar, teu olfato. Eu estou sem voz faz 2 semanas. Eu falei, Senhor, que privilégio ter a voz perfeita para falar. Que privilégio ter o dom da oratória. Eu acho que eu nunca agradeci tanto a Deus pela minha voz quanto essas 2 semanas. Eu queria fazer minha mentoria, eu não conseguia, porque eu não parava de tossir. Eu queria gravar minha live, eu não conseguia. E quantas vezes eu agradeci porque eu tenho a voz sadia, eu falo normalmente. Então naquele momento, talvez eles não estavam ainda se dando conta, né, dos milagres todos os dias. E aí eles se deparam com o Mar Vermelho. E o mar simplesmente abre. E eles passam
com tudo sequinho, pisando normal, sequinho. Então, como eles já estavam longe de casa, eles tiveram a oportunidade de viver milagres e maravilhas. O Senhor sabia que isso era bom. Mas, mesmo assim, eles murmuraram. Mesmo assim, eles saíram do deserto, mas o deserto não saíram de dentro deles. Esse é um grande erro e uma grande âncora que muitas pessoas carregam. Ela sai do mundo, mas o mundo não sai de dentro dela. Ela sai de um lugar, mas ela não se desliga. Ela está em um lugar com a cabeça em outro. E por isso que muitas pessoas não avançam, porque não compreendem o direcionamento de Deus. Qual é a intenção de Deus? Não deixar vocês ficarem com medo, vocês nem pensar em voltar para o Egito. Eu já libertei, eu já tirei. Não pense mais em voltar para lá. Muitos param onde deveriam simplesmente passar. Eles desfrutaram milagres, prodígios e maravilhas e muitos não entraram na terra prometida. Eles viveram milagres, prodígios e maravilhas, mas o deserto não era a terra prometida. O que eles viveram no deserto foi provisão. A terra prometida era a promessa. Qual é a promessa que Deus fez para a tua vida? E que você ainda não desfrutou. Muitas vezes nós achamos que nós estamos vivendo a promessa. Mas nós só estamos desfrutando da provisão ao longo do processo, no meio do caminho. Não se contente, não se conforme com o caminho, com o lugar de passagem. Deseje, continue, deseje de todo o seu coração viver as promessas de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor diz que os sonhos dele são muito maiores do que os nossos. Os nossos olhos não são capazes de alcançar, de visualizar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E muitas vezes a gente sofre em soltar algo, em sair em algum lugar que estava quentinho, que estava confortável. E a gente não faz ideia do que nos espera lá na frente, do que nos espera no futuro. Amém? Existem lugares que Deus permite, mas não determina. São estágios de preparo, não de permanência. Para onde Deus mandou só passar é retrocesso disfarçado de descanso. Muitas vezes você está retrocedendo aonde era só para você tomar um fôlego e continuar. Deus tirou Israel do Egito com destino à terra prometida, mas o povo se acostumou com o deserto, onde havia maná, coluna de fogo, a água saía da rocha. O deserto era lugar de milagre, mas não era lugar de promessa. Milagre não é o seu destino final. São a prova de que Deus está presente no processo. Cada milagre que você vive é a certeza que Deus está com você no processo. Elias, Deus manda Elias se esconder no Querite e o sustenta com corvos. Mas depois o ribeiro seca. E Deus diz: levanta e vai para Sarepta. O ribeiro foi a provisão temporária, não a moradia definitiva. Sarepta era o lugar de promessa, de milagre. Sempre o Senhor vai, quando você fala assim: meu Deus, mas será que eu estou no lugar certo? Existem algumas perguntas. Você está crescendo naquele lugar? Se você não estiver crescendo, se você estacionou, você não está no lugar certo. Eu tenho uma moreira lá em casa. Sempre posto ela, né? Toda carregada de frutos, lindos. Mas ela tem um limite, porque ela está dentro de um vaso. Ela não vai crescer mais do que aqui. Não tem espaço para a raiz crescer. Não tem lugar para ela se desenvolver. Então eu estou limitando o crescimento daquela moreira por um vaso de concreto. Eu dou água,
eu converso com ela, eu podo ela, eu agradeço pelos frutos dela, eu trato ela muito bem. Mas eu estou limitando o crescimento dela. O dia que eu decidi quebrar aquele vaso e colocar ela no chão, ela vai expandir e vai crescer do tamanho que Deus preparou para ela crescer. Talvez você está em lugares que pessoas estão limitando o seu crescimento. Talvez você se acomodou em mesas, em lugares, em trabalho, em ministério, aonde você está limitado porque está confortável, está gostoso. Porque toda mudança, ela é desafiadora. Toda mudança, ela dá um frio na barriga, um gelo na barriga, dá medo. E agora? Como será? Como será amanhã? O que vai acontecer? Mas se você tem uma palavra, não tenha medo. O Senhor diz: seja forte e corajoso. Não te desanimes, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão. E eu estarei contigo todos os dias da sua vida. A prisão de José. A prisão de José foi um estágio. Foi um período. Foi a provisão. Dentro da prisão, ele era governador. Ele tinha a chave daquela prisão. Ele tinha a chave. Ali, ele era o carcereiro da prisão. E a ponte que o levaria para a promessa estava dentro da prisão. Um lugar terrível. Ele estava lá injustiçado. Ele já tinha sofrido rejeição, abandono dos irmãos. E agora, ele estava governando a casa de Potifar. A mulher de Potifar o acusa injustamente. Ele é preso. Você imagina a cabeça de José? Eu digo emocionalmente. Porque às vezes acontece coisa tão simples com a gente questiona a Deus. Eu pelo menos questiono. Eu falo: Deus, o que eu fiz de errado? Porque não é possível tudo isso estar acontecendo. Quando na verdade nós precisamos perguntar a Deus: para que isso? O que eu preciso aprender com tudo isso? Que eu ainda não aprendi. Porque a próxima fase vai precisar de maturidade espiritual, maturidade emocional. Você vai precisar de pessoas novas, conexões novas, lugares novos para que a tua mente expanda. Para que você consiga compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. E aquele lugar, José foi lançado na prisão por um tempo. Mas aquele lugar não era o fim da história. Era uma ponte para o palácio. E lá dentro, ele tinha a opção de se calar, não tinha? Ele tinha um dom de Deus. Ele poderia se revoltar com Deus. Alguém aqui já se revoltou com Deus? Já. Só você, Rafa? Mais alguém? Eu já. Um dia, Deus pediu um propósito para mim. Quem me conhece sabe, né? Que eu acordo maquiada, durmo maquiada. Só tô sem maquiagem ou na piscina ou embaixo. A gente tem o recurso, né? Porque ficar escangaiada. Então tô sempre arrumada. Deus pediu para mim a minha maquiagem. 40 dias. E eu fazendo live, gente. Meu Deus. Que desafio. Eu falei: Senhor, se o Senhor pediu, eu vou dar. Mas olha, não sei não como é que vai ser isso. Eu ia ligar a live assim, ó. Eu ia tocar, falava: não. Eu não vou. E deixa eu falar. Quase ninguém percebeu. Estava com maquiagem, sem maquiagem. Mas eu entreguei, foram 40 dias. E aquele propósito ia terminar em uma conferência. Então, eu, Lu, criei uma expectativa na minha cabeça de que Deus ia me entregar algo naquela conferência. 3 dias de conferência. Primeiro dia, nada. E foi uma conferência onde o apóstolo deu o cajado para todo mundo. Literalmente para todo mundo. Só eu e o Gu que não recebemos. E eu me revoltei com Deus naquele dia. Eu falei: eu fiz o que o Senhor pediu. O Senhor não falou comigo e ainda me desprezou. Eu falei: quer saber? Não faço mais célula, não faço mais live, não cuido mais de pessoas. Para mim chega, acabou. Briguei mesmo.
O Gu falou, o que você tem? Falei, não fala comigo, não quero falar, não quero nada. E fui embora, assim, com o coração daquele jeito, não consegui dormir naquela noite. Ele ia tocar na conferência no dia seguinte. E aí, de manhã eu fui orar, né? Conversar com Deus. Aí eu pedi perdão, falei, me perdoa. Falei, eu tô querendo colocar prazo nos seus planos. Falei, me perdoa. Vou continuar fazendo o que o Senhor pediu. Porque o prazo é seu, o tempo é seu. E naquele dia eu fui pro culto. E aconteceu mais uma coisa que eu fui também desprezada, assim, pelo próprio Deus, né, através de pessoas. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Olhei pro céu. E a hora que eu fiz assim, veio um vento de cima. Fui pro chão, estabanei no chão. Mas foi só isso, não ouvi nada, não aconteceu nada mais. Continuei orando. Aí o profeta saiu do altar e falou assim: Deus pede para te dizer que o teu cajado vem das mãos dele, não vem da mão de Deus. Então naquele dia eu fiz um voto com o Senhor. Eu jamais ia deixar de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Então muitas vezes não vai acontecer do jeito que a gente quer. Mas o princípio de tudo é a obediência. Quando você anda em obediência, Deus vai cumprir todas as promessas que já tem para a sua vida. Amém? E agora eu vou entrar na minha mensagem. Mas vai ser breve, tá bom? Não precisa se preocupar. Números 20, do 7 ao 12. Então, o Senhor ordenou a Moisés: toma o seu cajado, reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, pise a este rochedo e faça fluir suas águas. Eu quero voltar. Em seguida, e sob os olhos deles, da multidão, o que o Senhor pediu para ele fazer? Diz, fala a este rochedo e faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha e dará de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou o seu cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo. E em seguida Moisés exclamou: ouve agora, rebeldes, será que teremos de jorrar a água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seu rebanho. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiastes o suficiente à minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade, e a palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade à terra que lhe dei. Diga, misericórdia. Misericórdia. Lu, mas não foi o Senhor quem deu? Não foi Deus que falou para ele? Foi. Mas nesse momento, Deus falou para ele o quê? Falar. E nesse momento, Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus. Moisés foi um homem que foi preparado por Deus. Ele foi preparado no palácio. Ele foi preparado no deserto. Obediente a Deus. Deus falava com ele face a face. A palavra do Senhor diz que ele subia ao monte para buscar instrução. E quando ele descia, o rosto dele relucia de tanta presença de Deus que ele carregava. Deus deu uma missão difícil para ele. Deus pede para ele tirar aquele povo com uma cabeça de escravo do Egito para herdar uma terra de promessa. Vocês sabem o quanto é difícil trabalhar com pessoas. E nessa época de hoje, que nós temos instrução, escola, tem internet. Imagina naquela época. É o povo chucro. Igual você pegar um boizinho que acabou de nascer, um burrinho, para adestrar, é chucro. O povo tinha
Eu imagino, educação, cultura. Então você imagina milhares de pessoas reunidas e um líder para comandar tudo aquilo. 40 anos. Eram 40 dias, mas pela murmuração, pela dureza de coração, por eles não pegarem a visão, 40 anos. Você imagina? Tem alguma professora aqui? Não? Só a tática. Alguém trabalha aqui com mais de 10 pessoas? Trabalha com mais de 10? Como que você chega na sua casa no final do dia com 10 pessoas com pensamento diferente na sua cabeça? Assim, não é? Às vezes você não quer silêncio, mas você tem a oportunidade de ir para sua casa, dormir, descansar, fazer uma atividade física e depois voltar. Lá não tinha. 40 anos, dia e noite, com aquele povo reclamando, cada um querendo fazer de um jeito, cada um falando uma coisa, cada um, aquela coisa falando o tempo todo. Você imagina como a cabeça de Moisés estava? Você imagina como que ele estava emocionalmente naquele momento? Aquele povo reclamando, vendo milagre, prodígio, maravilha todo dia. E ainda assim reclamando e falando. Moisés foi um homem escolhido por Deus, com uma missão clara. Ele já tinha experiências sobrenaturais com Deus. A sarça ardente, o mar se abrindo, as pragas do Egito. Mas mesmo alguém íntimo de Deus pode falhar quando age baseado em experiências passadas, sem buscar uma nova direção. O que funcionou ontem pode não ser o que Deus quer hoje. Quantos pastores antigos de um evangelho mais... a palavra mais antigo, mais rígido, mais conservador, né? Um evangelho mais conservador. Pós-pandemia, fecharam as igrejas. Por quê? Não se atualizaram. Pós-pandemia, tudo mudou. Internet. Acabou ficando as coisas, uma linguagem um pouco mais diferente, porque nós estamos o quê? Passando a época. Sem perder o contexto original, sem perder princípios. Mas a linguagem precisa ser adaptada. Então, uma estratégia que, de repente, quem tem comércio sabe. Muda a coleção, muda a estratégia. O digital, cada dia tem uma novidade. E com Deus não era diferente. Ele já ensinou nós aqui, ó. Lá atrás. Coloca para mim Êxodo 17:6. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do Monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. É o mesmo Moisés? É? É o mesmo Deus? É a mesma rocha? Mas lá atrás a instrução foi: bata. Lá atrás. Depois de um tempo a instrução foi: fale. Por quê? Porque era momento de santificar o nome de Deus. Era um momento onde o povo já estava como se venerando Moisés. É um momento que ele já estava assim... o que ele falava era decreto. Então Deus, percebendo aquilo, Deus muda a estratégia. Eu vou continuar fazendo sair água da rocha, mas agora não é para bater, agora é para falar. A intenção era boa? Era. Mas a maneira que foi feita foi errada. E de boa intenção, o inferno está cheio. Não adianta você ter boa intenção, mas estar caminhando na direção errada. Não adianta você ter boa intenção em ajudar alguém que Deus está tratando. Você vai atrapalhar o processo. Números 28,
20, versículo 8. Toma o teu cajado, reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Essa foi a segunda vez. Em seguida, e sobre os olhos deles, dize ao rochedo e faça fluir as águas. Primeira instrução, bata. Segunda, fale. Moisés, nesse momento, ele não santifica o nome. Ele age com ira. Você vê na fala dele, seus rebeldes. Você imagina como ele estava cansado, como que ele já estava cheio de tudo aquilo, já querendo ir embora, mandar todo mundo para casa. Ele estava irado. Cuidado com as decisões que você toma no momento de nervoso e de ira. Cuidado com as decisões que você toma quando o coração está amargurado, está triste. Você pode pegar a direção errada por uma decisão tomada no momento errado. Moisés teve a intenção de obedecer, de trazer a água para o povo, mas não ouviu a direção específica de Deus para aquele momento. Eu tenho ido palestrar em vários lugares. Eu já fui na Fundação Casa, que eram detentos. Eu já fui no tiro de guerra. No começo, quando eu comecei a palestrar, gente, eu fui chamada pelo prefeito para fazer uma palestra para os novos candidatos da campanha. Eu tinha acabado de me formar, fazendo as minhas palestras, né, de ativação. E eles disseram para mim que eu ia fazer uma palestra de 1h30, com telão, com som. Aí depois, faltando um dia, não tinha telão, não tinha som. Aí na hora que eu cheguei lá, você tem meia hora. Eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer em meia hora sem telão, sem som? E eu fiz. E eu coloquei prefeito, autoridades, todo mundo para fazer yes. Na hora que terminou, o presidente da Câmara falou, Lu, você é corajosa, hein? Você colocar essas pessoas para fazer yes. Naquele momento eu achei que uau, acertei. Não, gente, eu não acertei. Aquilo não era para aquele lugar, não era para aquele local, não era para aquela hora. Eu precisava ter o quê? Adaptado a minha linguagem. Assim como, tempos depois, eu adaptei a linguagem para quem estava dentro do presídio. Eu adaptei a linguagem para quem estava no tiro de guerra. Quando eu estou na igreja, eu uso uma linguagem. Quando eu estou numa palestra, eu uso outra linguagem. Dependendo das pessoas que estão ali ouvindo. Não quer dizer que o meu conteúdo muda, que os meus princípios, valores mudam. Mas a maneira de falar é diferente. Quem conhece, né, as imersões, é libertação, é identidade, é romper, é avançar. Agora eu vou palestrar dentro de uma empresa, eu preciso entender a cultura da empresa e eu vou adaptar para a cultura da empresa. No mundo espiritual, é a mesma coisa. Nós precisamos entender o que Deus está falando para esse momento. O que Deus quer que você faça. Como Ele quer que você ore. Como Ele quer que você se comporte, se posicione. Está muito frio, gente? Não? Está tranquilo? Como que Ele quer? Pergunte para Deus. Mas eu pergunto, eu não escuto Deus falar. Precisa ajustar a sintonia. Intimidade ajusta a sintonia dos céus. Se você está com a cabeça em 1000 coisas e não para ouvir, muitas vezes a gente ora e sai correndo. Fala, Deus não fala comigo. Claro, você não para nem 5 minutos para ouvir o que Deus tem para falar. Ou muitas vezes Deus usa pessoas para falar, mas não é a resposta que você quer ouvir. E aí você fala, isso não é de Deus não. Porque não é o que você quer ouvir. Mas muitas vezes nós precisamos fazer o que nós não queremos. Porque os planos de Deus são perfeitos. A intenção certa, com a ação errada. Moisés queria cumprir a missão, mas estava com o coração ferido, cansado, irritado. Com aquele povo. A alma dele estava desgastada. E isso afetou a sua capacidade de ouvir a Deus. Ele confiou mais no que já conhecia
do que na nova instrução. Cuidado para você não andar no piloto automático. Cuidado para você não dizer, não, eu já faço isso há 20 anos, 30 anos, sempre deu certo. O que deu certo lá atrás pode não dar certo agora. Tenha o coração aberto, a mente aberta para ouvir os direcionamentos de Deus e as pessoas que Deus colocou do seu lado para te auxiliar. Estava frio. O problema não foi a falta de fé, foi a falta de alinhamento com as novas estratégias dos céus. Muitas vezes você não está conseguindo avançar. Não é porque você não tem fé. Não é porque você não tem santidade, integridade em Deus. É porque você não está buscando evoluir e ouvir aquilo que Deus tem falado para você. Qual direção seguir? Quantas vezes Deus muda a rota, mas insistimos no método antigo. Quando estamos feridos, exaustos e impacientes, podemos agir por impulso, não por direção. Quem aqui já tomou alguma direção no momento de raiva e se arrependeu? Posicionamento. Ah, meu Deus, se a gente pudesse voltar atrás, né? Por que eu falei? Por que eu deixei a minha emoção falar mais alto que eu? Agora eu já falei, tem que cumprir minha palavra. Ah, misericórdia. Deus sempre está falando, mas precisamos de sensibilidade para ouvir a instrução atual. Não adianta boas intenções, com atitudes que já não fazem mais parte da estratégia. E qual que é a consequência da desobediência? De não ouvir, de não buscar as novas instruções. Moisés não entra na terra prometida. Quantas pessoas não estão vivendo a promessa por desobediência? Por estar no modo automático. Vocês acham que Moisés tinha consciência que ele estava sendo desobediente? Eu tenho algumas perguntas para Deus quando eu chegar no céu. E essa é uma delas. Deus, 10. Ele foi obediente a vida toda. Conduziu o povo, fez tudo. Ele só vacilou uma vez. Por que você não deixou ele na terra prometida? Porque a Bíblia não fala, né? E para mim eu falo, mas o Senhor é tão misericordioso, tão amoroso. Ele só não entendeu direito. Ele estava com o coração amargurado. Então essa é uma das perguntas que eu quero fazer para Deus. E tem muita coisa que a Bíblia revela. Deuteronômio 29, 29. As coisas que são reveladas é do homem. Mas as que não são deles. Acabou. E Deus é assim. Eu imagino, tá? Eu imagino que seja para nos dar exemplo. Né? Busca mais. Estuda mais. Se capacita mais. Se prepara mais. Não faz as coisas baseadas naquilo que você já sabe. Procura instrução nova. Procura conselheiro novo. E tem coisa aí que você não aprendeu ainda, você está precisando aprender. Eu imagino. Mas quando chegar lá, eu tenho uma caderneta que eu estou anotando tudo. Essa eu vou levar para o céu, acho que não. Mas isso eu vou me lembrar. Mas tem algumas perguntas que eu quero fazer para Deus. Entenda uma coisa. Obediência parcial é desobediência. Assim como omissão é mentira. Não, eu não menti. Eu só omiti. Que poético, né? No céu não funciona assim. Tudo que você omite, você está escondendo, você está mentindo, você está abrindo porta de legalidade. E obediência parcial é desobediência para Deus. Isso pode custar as promessas de Deus para a tua vida. Deus falou, obedece. Mas está doendo. Obedece. Mas o que vai acontecer agora? Obedece. E quando nós andamos na obediência, não tem como dar errado. Quantas vezes a gente fala para um filho, não faz isso, não anda com tal pessoa, não vai em tal lugar, isso não é para você. Eles batem o pé. Qual o problema? O que tem de errado?
Eles não sabem que a gente está querendo só proteger. A gente está vendo que aquilo vai dar errado. Que aquilo vai custar muita coisa. Imagina Deus que é perfeito. Com nós, olhando para nós. Sim, Ele vai mudar a rota. Ele vai te tirar de lugares que talvez está ferindo a tua obediência. Está ferindo os teus princípios, mesmo sem você perceber. E Deus vai te tirar, vai te levar para a direção certa. A direção de Deus não é estática, é progressiva. Ele guia passo a passo. A cada novo passo, Ele pode exigir um novo nível de obediência e de sensibilidade. À medida que você vai avançando, você precisa de ferramentas novas, de mais sensibilidade, de novas estratégias. Ferramentas novas, aparelhos novos, capacitação nova. Discernimento espiritual é vital. Não viva de métodos, viva de direção. Procure instrução, procure aprender. Mas peça a direção de Deus. Como usar, aonde usar e quando usar. Para que isso não custe a tua salvação. Para que isso não custe a tua terra prometida. A intenção certa deve estar acompanhada da obediência exata. Não tem meio termo com Deus. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser faz de conta. 1 Coríntios 10, 4. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Se você ler toda a história do povo, o período que eles ficaram no deserto, essa mesma rocha, foi rocha nova. Foi a mesma rocha. Foi acompanhando o povo. 40. Era o próprio Deus que estava ali. Não era o cajado de Moisés que fazia brotar água da rocha. Era a intimidade que Moisés tinha com Deus que fazia brotar água da rocha. Eles tinham alimento físico e alimento espiritual, porque o próprio Deus estava ali em todo o tempo. Quando o Senhor, Deus diz para ele, fala, naquele momento, era para santificar o nome, para fazer algo diferente, para o povo entender que não era Moisés, era o próprio Deus que fazia. Muitas vezes, sem perceber, nós roubamos a glória de Deus. Por isso que Deus muda a estratégia. Por isso que Deus dá um alinhamento novo, uma palavra nova, um direcionamento novo. Será que você está tentando bater onde Deus mandou apenas você falar? Talvez você está com um desafio no seu casamento. E Deus pediu para você falar e você está tentando bater. Talvez você está com uma dificuldade no seu ministério. Deus pediu para você falar e você está tentando bater. Talvez Deus pediu para você falar a respeito da tua empresa e você está tentando bater. Você está tentando fazer com a força do teu braço, tentando impor as coisas. Os céus não agem dessa maneira. Será que você está vivendo de instruções antigas? Eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Pau que nasce torto, nunca assim direito. Alguém já ouviu a avó falando isso? Direito assim. Deus quebra, Deus moe, Deus transforma. Deus transforma ambiente, situação, casamento, deserto. Deus transforma tudo. Mas Ele transforma. Não é você que transforma. Pare de fazer com a força do teu braço. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quiser. Hoje,
Deus quer renovar a sensibilidade espiritual do seu povo. Deus quer renovar a sua sensibilidade espiritual. Você está tendo discernimento, você está entendendo quando é uma luta espiritual, e muitas vezes Deus vai permitir que seu cônjuge que está do seu lado seja usado para te provar, para ver se realmente você está alinhado espiritualmente. Sempre antes de uma grande vitória, você é tentado, provado espiritualmente. E não é só pelos espíritos, é por pessoas que estão à sua volta. Você está tendo essa sensibilidade para continuar avançando, independente do que se levante no meio do caminho, independente do que aconteça na sua empresa, na sua família. Não se trata apenas de fazer por fazer, mas de fazer do jeito que Deus mandou você fazer agora. Amém? Você tem ouvido a voz do teu Pai? Você tem obedecido a voz do teu Pai? Ou você tem sido rebelde, desobediente? E a minha oração nessa manhã é para que o Espírito Santo coloque obediência no seu coração. E você possa entender, compreender para onde Deus quer te levar. Qual nível? Qual é a promessa? Amém?